graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me alegro de poder compartilhar com vocês a palavra de hoje. E espero que Deus possa falar com você assim como Ele falou comigo, através dessa palavra. Na verdade vos digo que quando o Bahia me chamou, quando o Bahia deu a proposta, né? Isso é uma frase oficial de quinta-feira, né? Todos vão pregar, por favor. Adicione isso no seu sermão. Quando o Bahia me chamou. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando no ano em que o Bahia me chamou. Eu já tinha uma palavra em mente e eu senti que, na verdade, o Espírito Santo queria falar sobre outra coisa, diferente disso que estava na minha mente. Ambas, com certeza, palavras de Deus, né? Porque tudo que sai da palavra de Deus é do Espírito Santo. Nenhuma delas é minha, né? Mas eu fiquei, mas eu queria falar desse daqui. Alguma coisa me dizia que era isso que eu vou compartilhar agora. Só que essa primeira palavra que eu queria falar era sobre fome. E quando o Miqueias fez oração, eu fiquei muito alegre no Senhor. De ver que Deus está trazendo em nós para nós, né? Esse assunto, né? Trazendo sede e fome por Ele, né? E nessa oração meu coração ficou muito cheio. Mas na verdade o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês é sobre como viver uma vida, como viver plenamente, que viver plenamente é viver uma boa consciência. Viver plenamente é viver uma boa consciência. Eu quero fazer um exercício com vocês antes de começar a palavra. E eu quero que todos vocês, quem está tocando pode continuar tocando, quem está tirando foto pode continuar tirando. Mas mesmo assim, no serviço que você está fazendo, e todos vocês, de acordo com a sua imaginação, fechasse os olhos agora. E que você imaginasse estar conversando com a sua consciência. Imagine que você está com a sua consciência e o que a sua consciência tem para te contar, tem para te mostrar sobre você. A sua consciência é aquela que sabe de tudo, né? E geralmente quando eu faço isso, eu sinto peso. E não é o meu, que é pesado. Mas é mais pesado ainda. Dá aquele peso no coração de saber que alguém que na verdade sou eu mesmo sabe de tudo sobre mim. Então eu quero que você olhe para essa consciência e veja tudo que ela sabe de você. Eu quero que você guarde esse sentimento dessa consciência. Pode abrir o olho. Não sei pra vocês, mas pra mim foi pesado fazer esse exercício. Foi chato olhar pra minha consciência e saber que ela sabe quem eu sou. Mas vamos pra palavra de Deus. Vou pedir licença pra vocês pra usar o celular, que minha Bíblia tava caindo. Falling apart. Tava caindo. Tava caindo aos pedaços. E daí eu falei assim, vou levar o celular pra não ficar caindo no chão, né? Tomara que o celular não caia. Então, para quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Para quem está com o celular como eu, põe a senha aí e abre o celular. Abre a Bíblia no celular. Eu vou ler em Atos 23. No que não tem hora. Que não tem hora para Deus não julgar. Né? Não vir com a sua ira. Quem está fingindo, pior ainda. Atos 23, no versículo 1. Tô brincando, pode escutar quem não tá. Ou pode ler com do lado. Atos 23, 1 diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, ou no sinédrio, dependendo da sua versão, disse: Homens irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Amém? Nessa ocasião, Paulo, ele tinha recém-chegado em Jerusalém. Vocês lembram dessa história? Quem fez o trabalho de Paulo
Me ajudem se eu errar, viu? Will e Esther. Vocês são os peritos em Paulo. Então Paulo tinha chegado em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém receberam Paulo com grande entusiasmo, os judeus de lá, né? E quando Paulo chegou, eles estavam muito animados para receber Paulo. Paulo ele já tinha uma fama do evangelho aí, né? E me entenda quando eu falo fama, não é algo ruim que Paulo carregava. Paulo era bem rígido contra isso, né? Contra ter uma fama. Mas Paulo ficou famoso por pregar a palavra de Deus, porque ele pregava de uma maneira muito, muito forte. É esse o ministério de Paulo. E a fama de Paulo já tinha se espalhado. A gente deve lembrar aqui que há pouco tempo atrás, Paulo estava participando do tumulto de Éfeso. Lembra? Quando ele pregou o evangelho com alguns cristãos ali. E começou a causar um tumulto na cidade de Éfeso. Pegaram Gaio e Aristarco e levaram para o teatro. Né? Levaram eles arrastados para o teatro para serem julgados. E o povo, a Bíblia fala que o povo gritava um monte de coisa, não dava para entender nada. Até que um escrivão falou assim, gente, vocês não têm que julgar eles. Né? Eles não roubaram, eles não blasfemaram contra os deuses. Então deixa eles serem julgados. Vamos juntar as provas e levar pro comandante, ele que tem que julgar. E depois disso, né, a Bíblia fala aí que Paulo, os discípulos ficaram segurando Paulo, né? Porque Paulo queria fazer alguma coisa, Paulo queria falar. Mas os discípulos não deixaram. E graças a Deus não aconteceu nada com eles. Eles não foram presos agora, né? E Paulo foi para Jerusalém. Paulo despediu do povo de Éfeso. Foi uma despedida bem triste, né? Porque era uma despedida em que Paulo deixou claro que não voltaria a vê-los, né? Então o povo chorou, beijou Paulo. Falou assim, meu Deus, né? Aquela despedida do ímpact, quando um missionário vai embora. E daí Paulo chega em Jerusalém, ele encontra os irmãos felizes, só que quando ele encontra os judeus de Jerusalém, eles ficam falando, Paulo, a gente ouviu que você prega pra gentil, né? A gente ouviu que você fala que não precisa circuncidar, né? Mentira, né, Paulo? Tá zoando, né? Já que pra eles não pensarem que é verdade, vai se purificar no templo com a gente. E Paulo, ele vai, né? Aqui prova que Paulo não está em nenhum dos extremos, nem do extremo da lei, mas também nem do extremo de negar a lei, de fazer o que a lei falava, sendo que não fosse causar nada pro compromisso cristão dele. Então Paulo vai, ele raspa a cabeça, lembra? Entra no templo e fica ali se purificando por dias, né? Eu acho que era 7 dias a purificação. Era? Eu acho que era 7 dias. E antes de acabar essa purificação, Paulo é levado por um público que estava acusando ele ali, né? Ele é levado para ser julgado, né? E é muito interessante aqui que Paulo, nesse momento, ele começa a falar hebraico, né? E eles ficam em silêncio, né? E Paulo começa a explicar que ele é judeu, né? E o povo fica mais calmo, né? Calma, eu sou judeu, acontece isso. Deus me chamou para isso. Paulo começa a fazer o discurso dele, o povo começa a ficar mais calmo. Mas no final do discurso, Paulo fala assim, mas Deus me chamou para pregar para os gentios. Daí voltou tudo a confusão. Mata esse cara, tira esse cara daí, que absurdo. E eles voltaram a ficar com raiva de Paulo por ele pregar a gentios, né? E o que acontece nesse momento? O comandante, quando Paulo fala isso, arranca ele do meio do povo e bate em Paulo. Paulo sofre aí um açoite, né? Então, aí Paulo já devia ter apanhado bastante. E depois de apanhar, Paulo ele fala pro comandante, para os soldados que estão batendo nele, que ele é cidadão romano. Paulo tinha dupla cidadania, né? E vocês sabem que o cidadão romano não podia apanhar em açoite dos soldados e dos comandantes. Quando o comandante ouve isso, né? Fica, mentira. Gente, para de bater. Os soldados ficam com medo, né? Soltam provavelmente o chicote que estava batendo em Paulo ali e fica com medo. E o comandante decide mandar Paulo para um nível superior de julgamento, né? Falando assim, esse homem chegou aqui, eu não sabia, né? Deu uns bofetes nele, bofetada nele. Foi de leve, não foi açoite. E depois entrega Paulo para o Sinédrio. E o contexto da vida de Paulo aqui nesse versículo é quando Paulo chega no Sinédrio e ele vai se apresentar para aqueles que estão lá para julgar, né? Para os homens
lá de Sinédrio, as autoridades do Sinédrio. Só que Paulo já havia estado aí. E é por isso que esse versículo é interessante. A gente vai dividir esse versículo em algumas partes para que eu possa compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. A primeira delas é a parte A do versículo aí. Vamos dizer que há uma parte A, B e C, né? A parte A do versículo fala: tendo Paulo olhado aqui é a minha verdade. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, né? A versão original aí ela é mais profunda do que essa versão que eu achei, porque o grego fala que Paulo olhou intensamente o Sinédrio, né? E por que a Bíblia fala isso? Por que a palavra de Deus fala que Paulo olhou intensamente? Paulo já havia estado no Sinédrio há uns 25 anos antes disso. E ele provavelmente conhecia alguns rostos ali, né? Algumas pessoas, né? Então era uma tensão muito grande para Paulo estar ali sendo julgado, né? Paulo era conhecido mesmo antes do Evangelho. Lembra que Paulo era importante? Ele estava lá na morte de Estevão segurando as capas. Ele era uma pessoa importante dentro das autoridades que havia naquele local, né? E Paulo já havia passado por lá mesmo depois de se converter. E ele estava ali de novo no Sinédrio, e ele deve ter encontrado, ter olhado fixamente e intensamente para essas pessoas, porque ele lembrava, né? Ele lembrava daquele local. O local não havia mudado. Talvez uma coisa ou outra, mas o Sinédrio era o mesmo, né? Então Paulo estava numa situação de muita tensão, né? Então não era... Aqui é para que a gente compreenda que Paulo não estava tranquilo. Primeiro porque ele tinha acabado de ser açoitado, né? E segundo porque era uma situação de pressão para Paulo, né? Então Paulo ele fixa os olhos no Sinédrio, né, nos homens que estavam lá para julgar ele, e antes de dizer a parte principal da pregação aqui do sermão, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso, né? Porque o nosso ministério, ele pode trazer muitas tensões, e talvez aqui, quando eu li essa passagem, eu quis acreditar que talvez seja isso que a gente pode traduzir como que Paulo tenta narrar em 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 18. Não sei se vocês lembram, mas nesse versículo, 2 Coríntios 4, do 8 ao 18, Paulo fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Somos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Talvez seja isso que Paulo estava expressando no olhar fixo, intenso ao Sinédrio. Sou pressionado, mas não desanimado. Eu sou abatido, mas não destruído. Eu estou sofrendo, mas não vou entregar os pontos. E Paulo, ele dá uma lição pra gente nisso, porque Paulo, ele tem uma força gigantesca que não é dele. Ele deixa sempre claro que essa força está baseada no que o Evangelho fez com ele. O Evangelho deixou Paulo um homem indestrutível pro Sinédrio, pros homens, pras autoridades. Porque quando Paulo era questionado, eu lembro muito de Jesus quando eu leio os julgamentos de Paulo, né? Porque Jesus respondia e o pessoal ficava: e aí, o que a gente faz agora? Não tem o que fazer. Porque as respostas eram muito sábias, e Paulo se assemelha a Jesus quanto a isso. E Paulo era muito corajoso quando ele estava ali na frente do Sinédrio, na frente de alguma autoridade. E da mesma forma Paulo faz isso. Então talvez esse seja o verdadeiro sentimento de ser pressionado, mas não desanimado. O verdadeiro sentimento de estar perplexo, mas não desesperado. E é esse sentimento que a gente precisa pro ministério, né? O ministério pode trazer muitos sentimentos difíceis de lidar, né? Desespero, perplexidade, abatimento, tristeza do coração, mas nunca desanimados, mas nunca destruídos, né? Nunca abandonados. E isso fica muito claro aqui nessa ocasião com Paulo. Mas enfim, Paulo ele apresenta esse olhar fixo diante do Sinédrio, e ele fala, e aqui vai a parte B do nosso versículo, né? Homens
Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Aqui acaba o versículo, né? Na verdade, aí é a minha parte B e C. Mas eu quero dividir isso em dois, como eu disse antes, né? E a primeira vai ser: homens e irmãos, tenho vivido até hoje com boa consciência. Vamos usar isso e deixar para a parte C para com Deus até o dia de hoje, tá? Então eu mudei um pouquinho para fazer mais sentido com o original, que eu preciso dele agora, tá? Então o original fala assim: eu tenho vivido com boa consciência a minha vida, né? Só que aí tem uma coisa muito interessante, que nesse versículo, literalmente, Paulo fala assim: homens e irmãos, eu tenho vivido a minha cidadania com toda boa consciência. Até é possível que a sua versão fale cidadania, porque Paulo está falando aí da cidadania dele de romano, né? E ele fala, eu tenho vivido a minha cidadania com boa consciência, com a consciência livre, com a consciência pura. E isso com certeza causou espanto para as autoridades que estava tentando acusar Paulo, né? E aí me traz primeiramente, né, me traz um significado muito, muito forte para a gente hoje, né, de cidadania em Cristo Jesus, né? Porque a gente tem uma dupla cidadania em Cristo Jesus, né? Cristo nos deu uma cidadania de filhos de Deus, né? E essa cidadania dada por Jesus, ela é poderosa o bastante para você chegar na frente dos seus acusadores e falar assim: eu tenho vivido a minha cidadania com boa consciência. Imagina dizer isso, imagina estar perante a sua consciência e falar assim: não adianta, eu tenho vivido a minha cidadania com boa consciência. Era isso que Paulo estava dizendo perante os homens que acusavam ele. Mas aqui também tem um outro sentido, né? A gente sabe que a palavra de Deus, ela não é só o que está escrito, né? Tem o significado, ele vai explorando todos os lados, né, do que Deus queria dizer. E aqui, apesar de Paulo estar literalmente dizendo que ele estava vivendo a cidadania dele com boa consciência, aqui também está falando sobre uma conduta moral, uma conduta social de boa consciência. Ser um bom homem, uma boa mulher, um bom cristão. E é por isso que as traduções não deixam literal, né? Porque a significação é outra. A significação é de ter boa conduta, é de ter uma moral de boa consciência, né? Essa é a principal questão desse versículo. E aqui é muito interessante quando a gente olha, a gente percebe que Paulo está trazendo esse conceito moral de boa consciência para a nossa vida. E Paulo, ele estava muito seguro acerca da sua consciência. Ele estava muito seguro. Tanto a sua consciência de cidadão, quanto a sua consciência de homem moral. E a gente vê isso porque Paulo expressa o sentido de consciência que a palavra de Deus nos dá em outros versículos. E é isso que a gente vai ver. Em 2 Timóteo 1,3, Paulo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Também em 1 Timóteo 1,5, Paulo fala: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. A boa consciência que a palavra de Deus preza aqui, a boa consciência que Paulo prega em que os cristãos precisam ter, é uma consciência imaculada, é uma consciência sem mancha, é uma consciência sem pecado. Isso é muito forte. Ter uma consciência sem mancha é muito forte. E eu fiquei começando a imaginar como que Paulo conseguia ter uma consciência pura. Como que Paulo conseguia ter uma consciência em que não acusasse ele?
Como que Paulo podia ser tão seguro da consciência pura que ele tinha diante de Deus e diante dos homens? Como isso é possível? É muito interessante isso, porque quando a gente olha a acusação que o inimigo nos faz, e às vezes a gente até ignora isso, né? A gente pensa que é leve, mas a acusação que o inimigo nos faz é muito forte, né? O inimigo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é traiçoeiro, ou ele nos engana. Mas o inimigo, ele nos engana com mentiras, né? A gente às vezes se deixa levar por essas enganações, por essas mentiras do inimigo, né? E isso fere o nosso ser, e a gente fica triste. Mas logo depois, em algum momento das nossas vidas, nós nos lembramos de que o inimigo é mentiroso, e de que a verdade é outra face. Mas quando essa mentira do diabo afeta a nossa consciência, e a nossa consciência acusa o nosso pecado, aí é mais grave, aí é mais difícil, porque nós temos a nossa própria consciência dentro de nós, falando quem nós somos, falando o que nós fizemos, falamos o que nós deixamos de fazer. E essa consciência acusa, e você não consegue falar que é mentira, porque é sua consciência. Então é muito fácil eu viver uma vida aparente, de aparência. É muito fácil eu ser um cristão de aparência. É muito fácil ser qualquer coisa de aparência, ainda mais com rede social hoje, né? Então aqui na frente eu posso falar, nossa, que bênção, aleluia, Deus te abençoe. Eu posso ser um super líder, abraçar, posso ser nosso diretor do IMPA aqui, uau! Mas não sei. Posso conseguir fazer vários aconselhamentos, nossa, que bênção, consegui mais 2, depois tem mais 3 que vão entrar em janeiro, e o IMPA está crescendo, todo mundo está crescendo, que bênção. Mas e a minha consciência? Ela sabe quem eu sou. Ela sabe se eu estou sendo sincero dando um aconselhamento, ela sabe se eu estou sendo sincero dando essa pregação. Ela sabe se eu estou omitindo ou mentindo coisas para os meus irmãos, ou mesmo para Deus. E daí ela nos fere, ela nos dá golpes. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, não consegue achar verdade na vida. E Paulo não sofria disso. Paulo declara, irmãos, amigos, tenho a consciência livre da minha cidadania. Tenho a consciência livre diante dos homens e de Deus. A nossa consciência sabe como nós estamos perante Deus. E à medida que a gente conhece mais a Deus, mais essa consciência fica rígida, mais essa consciência fica pesada dentro de nós. Porque nós conhecemos mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, nós conhecemos mais quem nós somos. Isso fica mais difícil, porque eu me encontro cada vez mais pecador, eu não encontro cada vez mais santo. Se eu olhar para mim, eu me encontro cada vez mais pecador. Eu encontro cada vez mais coisas ruins dentro de mim. Isso que uma consciência ferida faz a gente ficar cavucando nessa busca de ser perfeito, mas não encontra. Mas essa busca de ser perfeito com uma consciência pura podia sair pela culatra e dar um significado diferente. A gente poderia, por exemplo, dizer que Paulo conseguiu porque ele era perfeito. Mas soa bem? Soa bem dizer que Paulo era perfeito? Soa bem dizer que Paulo era um semideus? Soa bem dizer que Paulo era maior que nós? Soa bem dizer que Paulo era como Jesus? Não. Então o que aconteceu? Paulo, ele combate isso. Paulo, ele combate a ideia de uma consciência legalista. E Paulo, ele fala que uma boa consciência, ela capacita o crente para não viver de modo legalista. E é muito interessante isso. Eu esqueci de pôr a referência, mas eu tenho quase certeza que é Romanos. Depois eu posso procurar para vocês, mas em Romanos diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua boa consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está comentando para os romanos acerca dos gentios. E Paulo está falando assim para os judeus, né? Vocês ficam vivendo pela lei, achando que fazer a lei é
é o que vai salvar vocês, mas a lei não salva vocês, a lei condena vocês porque vocês não praticam, porque você não consegue praticar. Enquanto o gentio que não pratica a lei está salvo. E aí Paulo fala nesse versículo que eles não mostram a lei, que os gentios eles mostram a lei escrita em seus corações. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua boa consciência. Paulo está falando aqui que viver com a lei no coração e não pela lei, praticando a lei, dá uma boa consciência. O que Paulo está ensinando aqui? Que uma vida pela lei, uma vida legalista, isso eu posso, isso eu não posso, não pode pular, então eu vou rastejar. Que era o que os fariseus faziam, né? Eles achavam brechas na lei. E Paulo está falando assim, se você não viver pela lei, mas ter a lei no seu coração para ter uma boa conduta, você terá uma boa consciência. E sem segredos, era isso que Paulo vivia. E daí a gente pode imaginar de novo como que o apóstolo conseguia ter uma mente livre de acusações. Em Atos 24:16, Paulo fala assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para Deus quanto para homens. Mas, de novo, como é possível alguém viver de livre consciência sendo pecador? Como isso é possível? E daí, nós chegamos na parte C do versículo. A parte B dizia: homens e irmãos, tenho vivido minha cidadania com toda boa consciência para com Deus até o dia de hoje. A conduta moral e a cidadania de Paulo exercia uma boa consciência principalmente para com Deus. E aí o mistério é resolvido. Não existe Santo Paulo. Não existe semideus Paulo. Não existe um Paulo super poderoso. Não existe o Paulo que é maior do que nós. Existe um Paulo que se submetia a Jesus Cristo. Existe um Paulo que se entregava a Jesus com toda a força da sua alma. Um Paulo com espinho, um Paulo pecador, um Paulo com muitas falhas. Mas em nenhum momento Paulo se diz responsável por sua consciência pura. Muito pelo contrário. Paulo prega um Cristo que venceu a lei. Paulo prega um Cristo que venceu a condenação que a lei nos trazia. Ora, nossa boa consciência está em Cristo Jesus. E tendo a consciência em Cristo Jesus, ela afeta todas as áreas da nossa vida. E é por isso que Paulo conseguia ter uma boa consciência, tanto para com Deus, quanto para com os homens. A boa consciência para com Deus nos dá uma boa consciência para com o mundo. E eu consigo ter uma boa consciência para com Miqueias, porque eu não vou mentir para ele, não vou ofender ele, não vou ser falso para com ele, porque a minha boa consciência está em Cristo Jesus. Assim eu consigo ter uma boa consciência para com minha esposa, porque eu não vou traí-la, não vou desiludi-la, não vou abandoná-la, porque a minha boa consciência está em Jesus Cristo. Para ter uma vida plena, é necessário ter uma boa consciência, e para isso é necessário se submeter a Jesus Cristo. Em Romanos 13:5, Paulo explica isso. Ele fala: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quando a gente busca ter uma boa consciência com as nossas próprias forças, a gente busca a perfeição humana, a gente busca ser perfeito, mas tudo que a gente tem é medo do castigo, medo do inferno, medo de ser julgado, medo de ser pecador, mas isso não traz uma boa consciência. Se
submetam a Jesus Cristo, e isso vos trará uma boa consciência. Não por causa do castigo, não por causa do que uma má consciência te traz, mas porque você está se submetendo ao Pai, se submetendo àquele que venceu a lei, se submetendo àquele que é todo poderoso. Paulo viveu para pregar isso. Paulo viveu para pregar que o que estava nele era muito mais forte do que ele. Certa vez Paulo também disse sobre consciência, ele fala assim, podem comer tudo que vocês encontrarem, sem ter medo da consciência. E aqui ele arruma uma discussão que existia entre os judeus de se eles podiam comer carne de porco. E Paulo falou assim, pode comer de tudo que vocês quiserem. Depois que a gente tem uma boa consciência em Cristo Jesus, a gente entende que a gente pode comer de tudo que a gente quiser. A gente finalmente entende o versículo que diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Deus está falando, Bahia, você tem uma boa consciência, tudo lhe é permitido, filho. A sua consciência é minha. Pamela, você tem uma boa consciência, minha filha, faça o que você quiser. Mas o que eu quiser é sim, porque a sua consciência é minha. Feche seus olhos mais uma vez e fique de frente com a sua consciência. E pouco a pouco, com a sua imaginação, deixa essa consciência aí se desfigurando e se desfalecendo e começa a ver Jesus. Ele é a sua consciência. A nossa própria consciência nos acusa, e com razão. Mas Jesus quebrou todo o jugo da acusação da lei. E Ele é a nossa consciência. Ele é a nossa consciência. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Filhinho, descansa. Porque a sua consciência é minha. Filhinho, não se preocupe, porque a sua consciência é minha. Ou se sua consciência for minha. Mas acreditando que todos vocês têm a consciência em Cristo Jesus, eu digo, descanse. Porque a sua consciência pertence ao Pai. E tudo isso tem uma razão. Tudo isso tem um propósito. Vocês são ministros, e um ministro que vive com uma boa consciência está pronto para pregar para gerações de consciência corrompida. Vocês são Jeremias. O profeta Jeremias pregou para uma geração com problema de consciência. Em Jeremias 6, do 14 ao 20, a Bíblia nos fala assim que eles superficialmente curavam a ferida, dizendo paz, paz, mas na verdade não havia paz alguma. Essa é a geração de hoje, que dizem que tem Deus, dizem que conhecem a Deus, dizem Deus te abençoe, mas eles não têm Deus. Eles dizem que estão bem, dizem que não precisa, mas eles não têm Deus. E somente um ministro de consciência limpa, pura e consciência boa pode pregar para uma nação de consciência corrompida. Deus quer te levantar para pregar para uma geração de consciência incorrompida. Amigos teus, parentes teus. Mas para isso, a sua consciência precisa estar pura. Eu quero que você desfrute da pureza da sua consciência agora, adorando Jesus Cristo.
Aleluia, Jesus.
tem dupla cidadania em Cristo Jesus. Que se seus acusadores se levantarem para te açoitar e te pegar e te levar para ser açoitado, ainda que seja açoitado, o seu direito de cidadão, filho de Deus, pode dizer: eu sou filho de Deus. Assim como Paulo disse: eu sou romano. E eles assustados pararão de te acusar e de te bater. Porque o inimigo sabe que ele não deve bater no Filho de Deus. Você tem consciência pura. Deixa isso quebrar todos os seus atos. Deixa isso quebrar todo o seu pecado. Toda a lei que te diz que você deve fazer, deve ser, deve isso, deve aquilo, deve ser perfeito. Deixa a boa consciência